Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta ao nosso canal, tá? Essa é a playlist dos conteúdos de física para os alunos da terceira série do ensino médio, ó. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no canal, pessoal. Marca aí o sininho para ficar atento sobre as nossas novidades. Vai dando um like logo aí para deixar aquela força para o nosso canal. Perfeito? Vamos trabalhar exatamente ainda o mesmo tema que você viu da aula anterior, que na verdade é a eletrostática. Mas vamos abordar dentro desse tema a questão do campo elétrico e da força elétrica, ok? Então se liga aí na aula de hoje, os tópicos abordados são esses. Inicialmente eu quero que você preste atenção nessas imagens que estão chegando para você aí, ó. Perceba que em todas essas imagens você percebe que existem interações, tá? Interações. Não importa se você tem uma interação aqui individual, como você está vendo aqui, ou duas pessoas ou mais pessoas. Acontece que os ambientes que você tem aí exatamente na tela estão promovendo as interações dessas pessoas envolvidas. Não importa o seu ambiente. E na verdade é isso que eu quero que você tenha em mente, tá? Quando você tem, por exemplo, essa força de atração entre as cargas ou uma força de repulsão entre as cargas, significa dizer que existe um ambiente que está promovendo essa interação, tá ok? E esse ambiente que está promovendo essa interação é o campo elétrico. O campo elétrico desempenha o papel de transmissor de interação entre essas cargas elétricas em questão. Tá bom, pessoal? Só que para isso acontecer, você não pode ter o corpo eletricamente neutro, tá? Não pode. Você precisa que esse corpo esteja eletrizado, tá? É isso. O número de prótons tem que estar diferente do número de elétrons. Mas por que, professor? Porque quando isso acontece, a região ao redor desse cara que está eletrizado, ela vai se modificar. E quando ela se modifica, cria-se o que nós chamamos de campo de força. Esse campo de força quem é? É exatamente o campo elétrico, que vai permitir a interação entre as cargas aí, que estão nesse ambiente, tá bom? Não esquece que o campo elétrico é um vetor. Se é vetor, ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. E no Sistema Internacional de Unidades, você tem que trabalhar exatamente com a unidade Newton por Coulomb para o campo elétrico. Perfeito? Só que olha só, você sabe que os corpos podem estar eletrizados positivamente ou negativamente, correto? Então, para cada tipo de eletrização que você tem aí, você vai ter uma configuração diferente do campo elétrico. Se liga na próxima tela que é exatamente o que eu estou explicando para você, ó. Quando o cara está eletrizado positivamente, você tem exatamente o que nós chamamos de campo de afastamento. E é essa configuração que você tem que gravar. Mas quando você tem ele eletrizado negativamente, o campo é de aproximação. Você precisa memorizar isso, tá bom? Para você entender exatamente as questões dessas linhas de campo. Tá bom, pessoal? E aí, com certeza, você já está ligado, porque você já entendeu a primeira parte. Está eletrizado positivamente, então, com certeza, você já memorizou que é essa configuração que você vai ter do campo elétrico, ó, de afastamento. Mas se ele está eletrizado negativamente, então você vai ter essa configuração aqui, ó, beleza? Que é de aproximação. E na verdade se liga exatamente aqui nos exemplos que você tem exatamente essa questão dessas linhas de campo aí para quando acontece a repulsão entre as cargas, tá ok? E é claro que só pode acontecer quando os corpos estão eletrizados com o mesmo sinal. Tá bom? Você percebe que tem uma simetria aqui nesse desenho e nesse também. Por quê? Porque o módulo dessas cargas aqui com certeza são iguais, tá ok? Se aqui tem 5 coulombs, aqui também tem 5 coulombs. Se aqui tem menos 2 coulombs, aqui também com certeza tem menos 2 coulombs. Por quê? Porque eu percebo que nessas imagens existe uma simetria. É como se tivesse um espelho aqui, ó, bem no meio, tá ok? De cada uma dessas representações. Você já vai entender melhor essa questão de simetria nessa próxima imagem que está chegando. Perceba aqui que você tem, no caso, a representação dessas linhas de campo, no caso de uma atração. Você percebe muito bem que sai desse cara que é positivo, porque é afastamento, o campo, mas do outro lado ele chega nesse cara aqui porque é de aproximação. Perceba que está simétrico, tá? Está bem alinhado, porque com certeza o módulo desse cara aqui, da carga, é igual ao módulo desse outro aqui, tá ok? Por isso que você percebe toda essa simetria. Mas aqui não. Aqui perceba que existem bastante linhas de campo e tanto é que elas passam pelo B e não se conectam ao B. Por quê? Porque com certeza a carga aqui envolvida
é maior do que a carga desse outro lado aqui. Perfeito? É isso que você tem que ficar esperto. Você também tem que ficar esperto que aonde essas linhas aqui são mais próximas, o campo é mais intenso. À medida que as linhas vão ficando mais afastadas uma das outras, o campo vai ficar menos intenso. Tá ok? Perfeito? Aí temos mais uma imagem que está chegando para você aí. Na verdade já está um pouquinho riscada, então vamos tirar essa parte daí. Vamos apagar. Tá? E eu quero chamar a sua atenção que agora essa imagem que está aparecendo é a configuração para quando você tem um campo elétrico uniforme. Como que eu sei isso? Porque perceba que você tem dois corpos aqui eletrizados, um positivamente e o outro negativamente. E eu percebo que essas linhas que estão saindo daqui para cá e sempre chegando aqui embaixo, todas têm a mesma distância, ou seja, elas são equidistantes. Isso é uma característica do campo elétrico uniforme aí, ó. Significa dizer que, na verdade, para qualquer ponto que você marque aqui dentro, e se você for querer trabalhar o campo elétrico, não importa, tá? Em qualquer ponto aqui dentro, entre essas barras, esse campo, que é uniforme, significa dizer que ele tem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. E aí você está ligado, com certeza, e deve estar achando estranho, que aqui ó, você tem essa curva. E aqui também, ó. Por que que isso acontece? Porque isso é o que nós chamamos de efeito de borda. E ele só acontece quando a distância entre as placas aqui, ó, a distância entre essas placas, ela não pode ser desconsiderada em relação à dimensão das placas. E aí acontece esse efeito de borda. Quando a distância é desconsiderada em relação à dimensão das bordas, aí você não vai ter exatamente aqui, ó. Tá ok? Não vai ter esse efeito de borda acontecendo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos agora para a próxima parte, que a próxima parte é exatamente essa relação entre campo elétrico e força elétrica, tá bom? Vamos lá. Você já sabe que quando o cara está eletrizado, ao redor desse corpo eletrizado, a região vai se modificar e aí vai formar o que nós chamamos de campo elétrico. Agora eu quero que você entenda o seguinte, ó. Vamos analisar o comportamento do campo elétrico e da força elétrica num ponto que está a uma certa distância desse cara que está eletrizado aí positivamente, gerando um campo elétrico. Primeiro eu quero que você entenda que o campo elétrico formado por esse cara aqui, ó, tá ok? Que eu vou chamar de Qzão, depende exclusivamente dele, tá ok? É só dele. O campo elétrico que está sendo gerado depende só desse cara aqui que está eletrizado positivamente, de mais de ninguém. A direção, o sentido e a intensidade depende apenas dele. Perfeito? Então vamos lá. Se eu marco um ponto aqui e peço para você representar o campo elétrico gerado por esse cara aqui, que está eletrizado positivamente, aí você vai lembrar. Se está eletrizado positivamente, o campo é de afastamento. Então você tem que imaginar uma flecha saindo dele e passando nessa direção e nesse sentido, nesse ponto A. E aí você representou o campo elétrico. Ok? Agora, para representar a força elétrica, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar uma carga de prova aí nesse ponto, uma carguinha de teste, que nós representamos pelo Q menor. O exemplo é para carga negativa, tá? Mas você pode tentar um exemplo para carga positiva depois, não tem problema nenhum, tá ok? Então lá vai, olha só. Se eu colocar exatamente uma carga negativa agora, aí, o que vai acontecer? Vai surgir uma força, tá? Uma força de interação, uma força elétrica de interação. Aí você já sabe que como os sinais aqui ó, são diferentes, essa força será o quê? Uma força de atração, tá bom? E aí essa carguinha vai ser exatamente puxada para lá, ok? É isso que você tem que ficar ligado, tá? Se fosse, é claro, com certeza, ó, deixa eu só dar uma ideia para você. Se de repente aqui fosse um positivo, tá ok? Se aqui fosse um positivo, com certeza essa carga aqui não seria puxada para cá para o centro. Essa força elétrica estaria apontando para o outro lado e ela seria afastada mais ainda para fora. Tá ok? Mas o nosso exemplo ela é negativa, então ela vai ser puxada para lá para a direção do centro. Tá bom? Se você quiser calcular exatamente essa força elétrica que está trabalhando aí, pegue o valor do campo elétrico e multiplique pelo módulo da carga, dessa carguinha que nós estamos trabalhando. Perfeito? Beleza? Então, se liga agora aí na próxima parte que é a hora de praticar. Vamos lá? Questão da PUC de São Paulo. Seja Q positiva, a carga gerada do campo elétrico
e Qzinho a carga de prova em um ponto P, próximo de Q, podemos afirmar o quê? Né? Então, beleza, olha só, pessoal, não se confunda com tanto que isso aí. Olha só, na verdade é o seguinte, é o exemplo que eu estava explicando para você. Eu tenho um corpo eletrizado, tá ok? Eletrizado positivamente, e esse corpo que está eletrizado positivamente está gerando um campo elétrico, tá? Está gerando um campo elétrico. E ele fala que a uma certa distância ele vai colocar uma carguinha, assim como eu coloquei, beleza? E ele faz umas perguntas para você e quer saber qual a alternativa correta. Cara, o que eu mais frisei para você lá? Eu frisei para você que quando o corpo está eletrizado, o campo elétrico gerado depende só desse cara aqui, ó, que está gerando exatamente esse campo elétrico. Depende só dele, não depende mais ninguém. Tá ok? É isso que você tem que entender. Esse campo elétrico aqui, gerado por esse cara aqui, chamado de Qzão, não tem nenhuma relação com essa carguinha aqui que você está vendo, ó. Tá ok? Com essa carga de teste. É isso que você tem que ficar ligado. Baseado nisso, só tem uma alternativa para você marcar, que é esse daqui, ó. Perfeito? O vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova. Veja que eu falei para você, tá? Se ele vai ser de afastamento ou se ele vai ser de aproximação, o campo elétrico está sendo gerado e a intensidade dele só depende exatamente desse cara que está eletrizado, tá ok? Não depende da carga de prova, tá bom? Vamos lá para a próxima questão agora. Uma carga de 2 coulomb está situada no ponto P e nela atua uma força de 4 newtons. Se esta carga de 2 coulomb for substituída por uma de 3 coulombs, qual será a intensidade da força sobre essa carga quando ela for colocada no ponto P? Tá bom? Então o que nós temos? Nós temos exatamente um corpo que está eletrizado gerando um campo elétrico. Beleza. A uma certa distância desse cara, eu marco um ponto, tá bom? Eu marco um ponto e coloco exatamente lá nesse ponto uma carguinha de prova. E essa carguinha de prova tem exatamente uma quantidade de coulombs nela. E essa quantidade de coulombs está aqui, ó, 2 coulombs. E quando eu coloco lá, vai ter uma força de interação de 4 newtons. É isso que ele está dizendo para você. Tá ok? Perfeito. Ok. Tá bom. E aí o que acontece? Se esta carga de 2 coulombs for tirada de lá e eu colocar uma outra de 3 coulombs, a pergunta é: qual vai ser o valor da nova força? Isso é importante. Então tá bom. Eu tenho um cara que está eletrizado a uma certa distância e dele eu coloco uma carguinha. Vai gerar uma força elétrica ali? Vai. Eu tiro essa carga de 2 coulombs e coloco uma de 3 coulombs. Ele quer saber qual é exatamente a força que vai aparecer. A parte importante aí, ó, pessoal, é que ele tira a carga e põe uma nova no mesmo ponto. Se ele coloca no mesmo ponto, o campo elétrico é constante para essas duas cargas, tá bom? É isso que você tem que lembrar. Então aí o que você faz? Você coloca aquela fórmula que você aprendeu, tá ok? E agora você começa a substituir. Vamos substituindo, se baseando exatamente na primeira situação, que é a da carga 1. E você vai tendo aí exatamente essa parte. E aí você coloca os valores que você aprendeu. E que você já separou exatamente ali no canto, nos dados. Se estamos fazendo para a carga 1, a carga 1 ela vale 2 coulombs. Aqui como você está vendo. E a força que foi gerada é de 4 newtons. Como eu quero exatamente agora descobrir com certeza o campo elétrico, porque como nós falamos, se está no mesmo ponto, o campo é constante. A ideia é descobrir o campo agora para usar no segundo caso. O 2 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado de lá, dividindo. E se ainda não mudou, com certeza nós temos a nossa resposta aí que é 2. Tá? Se liga exatamente nas unidades, as unidades estão corretas. Fez a divisão, você vai ter 2. E eu encontrei agora o campo elétrico, tá ok? Em Newton por Coulomb, tá certinho. E agora o que eu faço? Agora eu penso no segundo caso. Eu tirei a carga 1 e vou colocar a carga 2. Para descobrir quem? Para descobrir a força. Perfeito? Exatamente isso. Ó. E eu preciso do campo elétrico, e eu já tenho. E eu preciso do valor da carga 2, e eu já tenho também.
Então o que eu faço? Eu substituo. Substituiu, olha só como ficou fácil agora para você. Você fica feliz, você percebe que ao tirar a carga de 2 coulombs e colocar a carga de 3 coulombs, a nova força será exatamente 6 newtons. Ok, pessoal? Facinho, né? Facinho de interpretar para você. Tá ok? Ficou muito fácil aqui. 2 vezes 3, com certeza 6. Vamos lá então? Segue a aula. Vamos agora falar sobre a lei de Coulomb, que é a nossa força elétrica, tá? E aí tá chegando aí para você exatamente a foto aí do Coulomb para você. E você tem que lembrar que ele usou exatamente esse aparato aqui que tem do lado, que é a balança de torção. Para quê? Para chegar exatamente na fórmula que calcula a intensidade de atração e de repulsão dessas cargas, tá vendo? Aqui ele eletrizava exatamente um corpo e colocava por esse orifício, e quando chegava aqui próximo, ele encostava naturalmente, ele poderia encostar, e aí quando encostava, aí eletrização por contato, havia repulsão, e quando havia repulsão, torcia-se esse fio, e a partir de uma angulação ele conseguia estudar e dizer exatamente a relação que ele tinha entre essa força que estava acontecendo. E daí ele percebeu que a intensidade da força elétrica era diretamente proporcional ao produto das cargas. O que isso significa? Significa que se uma das cargas envolvidas aumenta, a força também aumenta. Tá? Se as duas aumentam, a força vai aumentar ainda mais. A força aumenta com o produto das cargas. Mas ele percebeu também que a intensidade da força ela era inversamente proporcional com a distância, só que não apenas a distância, com o quadrado da distância, ou seja, à medida que esses corpos eletrizados vão se afastando, a força vai ficando mais fraca, mas vai ficando mais fraca sempre com o quadrado da distância. E daí você tem exatamente a fórmula da lei de Coulomb e a representação gráfica, tá bom? A fórmula é essa, como você está vendo, beleza? Você tem aqui uma constante eletrostática, esse é o valor da constante eletrostática, beleza? Não vai ficar complicado aqui com as unidades, porque as unidades só está pedindo para você colocar a distância em metros, ok? E as cargas envolvidas precisam estar em Coulomb. Para quê? Para a nossa força elétrica ficar com a resposta em Newton, tá bom? Olha lá, ó, fica ligado, quando eu falo para você que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o que eu estou querendo dizer para você? Estou querendo dizer para você exatamente isso. Ó. Quando está a uma certa distância, uma carga da outra, e eu obtenho uma força aqui, ó, F, o que acontece se a distância duplicar? Aí você pensa comigo, ó, pega esse 2 aqui, ó, que você está vendo, ó, eleva ao quadrado. Se você pegar 2 e elevar ao quadrado, vai dar quanto para a gente a nossa resposta? Nossa, esse 2 ficou muito estranho. Vai dar quanto? Vai dar exatamente 4. Ó. Ou seja, a força vai ficar 4 vezes mais fraca. Se você pega e triplica a distância entre as cargas, aí, entre os corpos eletrizados, você pega o 3, ó, eleva o 3 ao quadrado. Agora ficou bem melhor. Ali tinha falhado a canetinha aqui da apresentação. Se você pegar 3 e elevar ao quadrado, vai dar quanto? Vai dar 9. O que isso significa? Significa que a força agora vai ficar 9 vezes mais fraca. É isso que ele fala para você, ó. Quando a intensidade da força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Perfeito? Grava bem isso daí, tá, pessoal? Ok? Vamos lá, então? Não esquece que a força elétrica, com certeza, assim como o campo elétrico, também é um vetor. Tá? Se é um vetor, tem módulo, direção e sentido. Perfeito? E a unidade, como já comentei com você, no Sistema Internacional de Unidades, é o Newton. Vamos lá então, vamos fazer agora uma pequena relação entre a lei de Coulomb e o campo elétrico. Tá bom, pessoal? Você já tem aí a lei de Coulomb, aqui em cima destacado para você, ó, como calcular. Só que você lembra que no início nós aprendemos também essa relação aqui, ó, que é a relação mais básica entre o campo elétrico e a força elétrica. Só que agora, você que está ligado, ó, perceba, ó, aqui você tem força elétrica e aqui também você tem força elétrica. Então, o que você pode fazer com essas equações? Você pode manipular. Olha lá, no lugar da força elétrica, você pode substituir pelo valor que você encontrou. E quando você faz a substituição,
você percebe naturalmente e você usa a sua habilidade matemática para exatamente cancelar aqui esses termos que são iguais e obter a equação do campo elétrico. Essa equação do campo elétrico você usa exatamente quando você quer calcular um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, tá ok? É exatamente aquilo que nós estávamos falando. Eu estou com um certo ponto distante de um corpo que está eletrizado e eu quero saber qual o valor do campo elétrico aqui nesse ponto, tá ok? E aí você vai usar exatamente essa equação aqui para calcular, que é bem facinho, tá? Nada de difícil aí não. Agora, se você tiver um sistema no qual existem vários corpos eletrizados e num ponto em questão, esse ponto está sofrendo a interação de todos esses corpos que estão eletrizados, aí com certeza você vai ter que trabalhar com esse princípio aqui, ó, tá? Você vai fazer a somatória de todos os campos gerados, tá ok? Que estão passando nesse ponto aqui, ó, nesse ponto P. Só que essa somatória é uma soma o quê? Vetorial. E para fazer uma soma vetorial, você com certeza lembra das suas aulas anteriores aí de física, que para cada situação eu tenho que trabalhar de uma forma diferente, tá ok? Mas não se preocupa não que diante dos exercícios vou mostrar para você como você faz, tá? Mas fica esperto exatamente para isso, tá? Olha lá, a representação gráfica que você tem para o campo elétrico é completamente igual à representação gráfica que você tem para força elétrica, tá bom? Ok? Fica atento para isso daí, tá? Vamos lá então, vamos adiante? Vamos ver? Então, o que nós temos agora? Mais exercícios. É claro, é importante praticar. Então, vamos lá. Duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se, olha lá, exercício teórico, tá bom? Eu só preciso lembrar disso daqui, tá? Só isso, mais nada. O que ele está falando para você? Que existem duas esferas carregadas e elas se repelem. Tudo bem, perfeito. Ele fala que quando separadas a uma certa distância. Aí ele fala que vai triplicar a distância entre elas. Aí está aqui, ó, força e a distância são inversamente proporcionais. Tá ok? São inversamente proporcionais. Se você aumentar a distância, a força vai enfraquecer. Tá bom? Ela vai ficar menor. Se ela vai ficar menor, por favor, não vai marcar nada que tem maior. Ok? Não marca aí. A sua dúvida agora está exatamente nessas opções aqui, ó. Só que como a força é inversamente proporcional à distância, mas é o quadrado da distância, você fica esperto. Ó. Triplicando é 3. Se você pegar 3 e elevar ao quadrado, como nós já comentamos, isso daqui vai ser quanto? Vai ser 9. Tá ok? Ó? Então significa que a força vai ficar quantas vezes mais fraca? 9 vezes. Então está aqui, ó, 9 vezes menor. Viu? Bem facinho, né? Beleza? Vamos para o próximo exercício. Fica feliz, você está acertando. Então vamos lá, duas cargas pontiformes igualmente carregadas com cargas elétricas de 3 microcoulombs estão afastadas uma da outra por uma distância igual a 3 centímetros e no vácuo. Ok. Sabendo-se que a constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, a força elétrica entre essas duas cargas será... Beleza, então faz o seguinte, separa os dados. Você já sabe que você tem que calcular a força elétrica. Então separa os dados. Ó. Veja, é importante você lembrar, tá? As cargas são iguais. Elas valem quanto? Elas valem 3 microcoulomb. Com certeza, aí você está no terceiro ano, você já sabe que esse símbolo aqui, ó, micro, significa para a gente 10 a menos 6. Ó. Ok? Então fica esperto, porque veja a unidade aqui, ó. A unidade da constante fala que a carga tem que estar em quê? Tem que estar em coulomb. Então, eu preciso substituir esse micro aqui, ó, por 10 a menos 6. Tá ok? É isso que você tem que ficar ligado. Aí depois ele dá a distância para você, ó, 3 centímetros. Mas fica ligado, ó, que a distância tem que estar em quem? Em metro. Então, se você está em centímetros e quer passar para metro, você pode pegar esse valorzinho aqui, ó, e dividir por 100 e trabalhar com esse valor, tá? Particularmente, eu acho bem interessante você colocar em notação científica aqui do lado. Ó. Ok? Vai ficar mais fácil você trabalhar com notação científica na hora da fórmula. E aqui você tem exatamente a constante, tá? Que ele foi dada para você. E agora? Agora escreve a fórmula, tá bom?
E aí você tem exatamente aí, ó, já parte da nossa resposta saltando para você, tá bem tranquilo. O que foi feito é, nós fomos logo substituindo os valores, ó. No lugar da constante eletrostática, você tem exatamente o valor que foi dado para você, você substitui. No lugar das cargas que você tem bem aqui, ó, você também substitui 3 vezes 10 a menos 6 e novamente 3 vezes 10 a menos 6. A distância, 3 vezes 10 a menos 2, tá? Não esquece que a distância é ao quadrado, então bem aqui eu tenho um quadradozinho. Aí agora que você montou a fórmula, com certeza é sua manipulação matemática, tá, pessoal? Veja que aqui foi procedido da seguinte maneira, ó. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, aí você vai ter exatamente 81, tá bom? Como você tem uma multiplicação aqui de potência de 10, eu repeti a potência de 10 e coloquei exatamente os expoentes aqui em cima, como você está vendo. Menos 6 e 1 mais 9, tá bom? E aqui embaixo, 3 elevado ao quadrado, você tem 9, tá bom? E esses dois aqui expoentes você vai multiplicar, ok? Vai multiplicar 2 vezes 2, você vai ter exatamente aqui, ó, como você está vendo, ó, 4, tá bom? Perfeito. Aqui, ó, na verdade, 3 elevado ao quadrado, bem aqui, ó, 9, tá bom? E aí depois o que foi feito? Simplesmente dividiu-se aqui, ó, 81 por 9, claro, é 9, ok? 81 por 9 é 9. E aqui nós vamos fazer exatamente aquela brincadeira que você já sabe, ó. Menos 6 com menos 6, você vai ter quanto? Você vai ter menos 12. Menos 12 com mais 9, vai sobrar só quanto? Menos 3, tá bom? Não esquece, ó. Aqui você soma, os sinais são iguais, vai dar menos 12. Aí uma vez que você tem menos 12, tá ok? Você tem menos 12 e soma exatamente com mais 9, qual a resposta que você vai obter dessa brincadeirinha aqui, ó, em matemática? Você vai obter exatamente esse valor aqui, ó, que é o menos 3, ok? Esse cara aqui, ó, que é negativo, que está no denominador, ele passou para cima, para o numerador. E aí ele ficou como? Ele ficou positivo, tá? E agora, se você tem 4 e tira 3, quanto que vai sobrar? Vai sobrar 1 só. Vai ficar só um 10. E o 10 vezes 9 você tem exatamente 90. É o nosso resultado, tá bom? Essa parte vai da sua habilidade matemática. E com certeza, você como também está afiado na sua matemática, você com certeza está compreendendo direitinho que agora, uma vez que você separou os dados, é só substituir na fórmula e fazer a manipulação, tá? Agora fica esperto, aonde que eu vou marcar? Porque você tem dois 90 aí. Você tem 90 aqui e você tem 90 bem aqui, ó. Mas fica ligado, se as cargas são iguais, o que está acontecendo? Está acontecendo uma repulsão, tá bom? E aí com certeza você vai marcar a alternativa que diz assim, ó, a força é de repulsão e a intensidade da força é de 90 newtons. Beleza? Viu, né? É facinho. Com certeza é facinho, tá, pessoal? Vamos para a próxima. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme e o valor dela é 2,7 microcoulombs no vácuo é quanto? Beleza, né? Vamos lá então. Separa os dados. Como sempre, separar os dados é muito importante. Segundo, você com certeza aí já sabe que é o campo elétrico. Pelos dados que você separou, você já sabe a fórmula que vai trabalhar, tá bom? E aí você lembra daquilo que a gente estava falando agora há pouco, ó. Você tem um corpo eletrizado. E esse cara eletrizado aqui, ó, está gerando um campo elétrico. O que você está calculando é exatamente esse campo elétrico aqui, separado a uma distância. Essa distância é de 3 milímetros, beleza? E ele quer saber qual o valor desse campo elétrico, bem aqui nesse ponto, tá? Fica ligado exatamente nas questões das unidades, tá? É isso que você tem que ficar ligado. Veja que a carga aqui está em microcoulomb, mas agora que você está esperto que já fez o primeiro, você já sabe que o micro vale exatamente 10 a menos 6. Ó. Assim, tá ligado que aqui, ó, a distância precisa estar em metros, só que agora ela está em milímetro. Quando eu estou em milímetro e quero passar para metro, o que eu faço? Divido por 1000. Mas naturalmente é melhor você trabalhar em notação científica, tá? Fica mais fácil para você trabalhar. E agora o que você faz? Você substitui os dados, ó. Tá ok? Vai lá substituir os dados e você vai obter exatamente essa próxima linha que você está vendo aí. O que nós fizemos? Nós apenas trocamos, tá ok?
No lugar da constante, colocamos o valor que ele deu, que é esse valor aqui que você está vendo. Ó. No lugar do Qzão, é a carga do corpo eletrizado, e nós colocamos bem aqui, ó, tá bom? E por último, nós colocamos a distância, ok? Dessa forma aqui assim, ó. Beleza? E agora o que você faz? Você faz a manipulação matemática. Quando chega nessa parte, é muito importante que fique claro, tá? É a sua manipulação matemática. Eu, particularmente, como eu já dei uma olhada, eu prefiro não multiplicar em cima. Por quê? Porque eu sei que a próxima linha vai ficar mais fácil para eu resolver, porque eu vou poder cancelar, tá? Quando eu pego 3 e elevo ao quadrado, eu tenho 9, tá ok? E esses dois expoentes, eles multiplicados, eles vão dar 6. Então, eu já sabia, antes de multiplicar, que eu poderia estar cancelando aqui, ó, esses dois valores, porque eu já estava pensando um pouco mais na frente. E é claro que o 9 também poderia ser cancelado. Olha só como ficou legal. Em vez de multiplicar logo adiantando tudo, ficou mais fácil eu ver a situação depois da potência resolvida, que aí eu poderia fazer exatamente o que eu estou fazendo agora, cancelar aquilo que fosse igual. Tá? Dessa forma, é claro que é permitido cancelar. E agora o que só sobrou? Sobrou 10 elevado a nona que multiplica o 2,7. E aí você só arruma, tá? Arruma a casa e fica desse jeitão que você está vendo aí, ó. E aí com certeza você está feliz pra caramba, porque você já viu que só tem uma opção para você marcar e nem vai causar nenhum tipo de problema para você, ok? É exatamente essa opção aqui, ó, tá? Perfeito, calculou o campo elétrico a essa distância, então tá tudo certo, né? Ok, pessoal? Então na verdade é isso aí, ó. Parabéns, você chegou mais a uma aula finalizada, você está com certeza adquirindo mais e mais conhecimento para você, então você está de parabéns. Até a nossa próxima aula.